Bom, vamos misturar dois assuntos aqui. E um deles tem a ver com a relação do Congresso com o Supremo, porém tendo como bola do jogo as emendas de relator. Comecemos por aqui, porque, como já foi dito, e nós aqui abordamos esse assunto várias vezes, né? A Rosa Weber, que hoje preside o Supremo Tribunal Federal, ela é a relatora da ação que questiona essas emendas de relator, questiona a constitucionalidade desse mecanismo. E durante o ano nós tivemos situações constrangedoras quando a ministra pediu esclarecimentos, dados, informações a respeito do uso do dinheiro público, dinheiro do povo. E as respostas foram insuficientes, evasivas, dúbias, e muita coisa ficou sem esclarecimento, não foi esclarecida. Muitas, inclusive, levaram o presidente da Câmara, do Senado, a admitirem publicamente que eles não tinham aqueles dados e que não havia uma base de dados com o uso do dinheiro do povo por intermédio desse mecanismo, com a distribuição de dinheiro entre parlamentares. E onde está o questionamento sobre a constitucionalidade dessas emendas? Está nas velhas e boas exigências da Constituição. Dinheiro do povo, cada centavo tem de ser usado com transparência. Ou seja, olha, está aqui, esse dinheiro vai para tal coisa. Com publicidade, olha, esse dinheiro está saindo daqui, do cofre do povo, porque é isso que é a res pública, é o cofre do povo, por intermédio do deputado tal, que é um delegado do povo, correto? Ele tem um poder temporário, que lhe foi conferido pelo povo numa eleição, ou por intermédio do senador tal, que tem a delegação do povo de seu estado para representar o estado, porque esse é o papel institucional e constitucional do Senado, e eles pediram essa verba, esse dinheiro do povo, para as seguintes obras. Para aquele hospital, para aquela estrada, para fazer uma estrada vicinal, para reformar uma rodovia, para construir uma rodovia, para construir uma nova ponte, para reformar um porto, para construir uma escola, um posto de saúde que seja, uma praça esportiva, enfim. E, finalmente, depois de transparência e publicidade, a possibilidade permanente de fiscalização. Ou seja, o dinheiro chegou mesmo onde deveria chegar? O que foi feito com o dinheiro? Estão construindo um hospital. Muito bem. Com que material? Como foi escolhida a construtora, a empreiteira? A construção é boa? Essa ponte daqui a 2 anos continuará aqui firme, forte, bonita? Ou vai despencar? É preciso saber, esse hospital que está sendo levantado, já há recursos para equipá-lo? Porque só o prédio não adianta. Vira um depósito de gente. É preciso ter aparelhos, equipamentos, médicos. É a possibilidade de fiscalizar lá na ponta. Mas quando você tem problema na origem, ou seja, quem pegou o dinheiro e quais os critérios para a distribuição, você já faz com que haja uma rede de dúvidas.
a negação da transparência, da publicidade e da possibilidade de fiscalização. Essa negação começa, ela é desencadeada por esses segredinhos que levam, por exemplo, como veio a público, uma emenda cujo autor é o assinante, ou a assinante, não se sabe. Não tem nem o artigo. Pode ser um deputado, uma deputada. E por que, por exemplo, um deputado do Maranhão destina recursos não só para o Maranhão, mas também para o Mato Grosso, para São Paulo? Qual a lógica disso? E mais, na emenda individual, a distribuição não pode levar em conta o partido do parlamentar, se ele é oposição, se ele apoia o governo, nada. É uma distribuição que pretende ser e tenta ser, inclusive porque todo o processo é fiscalizável, tenta ser justa. O dinheiro vai para a situação e para a oposição, porque não é dinheiro do governo. Esse dinheiro não é do governo, é do povo. Então vai para a situação e para a oposição. Você tem, e elas se tornaram depois impositivas. Você tem emendas de bancadas, de comissões. As de bancada são geralmente aquelas que atendem pedidos de governadores, né? São bancadas estaduais. Bancada de São Paulo, e são suprapartidárias. Tem gente do PSDB, do PT, do MDB, do União Brasil, não importa. Ali há uma união informal, mas que é formalmente reconhecida como bancada de um Estado. Na Câmara, hein? Na Câmara, não é no Senado, não. Na Câmara. Também emendas impositivas. E aí vem as emendas de relator. O Rodrigo Pacheco não esconde o esforço para que as emendas de relator se tornem também impositivas. Pode haver um avanço se elas se tornarem impositivas. É sempre complicado, né, quando você torna impositiva, porque você simplesmente diz para o governo, tá aqui, paga. Isso é complicado. Porém, a tendência, até pela pressão do Supremo e daquilo que foi requisitado pela Rosa Weber, é que tentem fazer com que as emendas obedeçam critérios que sejam compatíveis com a Constituição. Esse dinheiro foi pedido pelo deputado tal, mas não basta isso. Por exemplo, agora eles já estão discutindo qual vai ser a participação dos novatos nas emendas de relator do ano que vem. O cara que não está na Câmara vai chegar o ano que vem. Novato, conscrito. E mais, aqueles que não se reelegeram, qual a participação que terão nesse restinho agora? Ainda tem dinheiro para distribuir, como é que vai ser? O cara não vai estar aqui o ano que vem. Não importa. Daqui a 4 anos eu sou candidato, então eu quero a minha parte neste ano, eu ainda estou aqui. Mas quem decide para onde vai? O Arthur Lira? O Ciro Nogueira? O relator, na verdade, é o laranja da história. São os grandes caciques. Imagine aquele plano do União Brasil de se unir ao PP do Lira. Eles podem ter 106 parlamentares. Tanto que o deputado reeleito, líder do União Brasil na Câmara, reeleito agora para mais um mandato, Elmar Nascimento da Bahia, diz que as lideranças políticas no Legislativo pretendem usar a retaliação como resposta ao Supremo se o orçamento, chamado secreto, RP9, emendas de relator, enfim, se esse mecanismo for considerado inconstitucional no julgamento previsto para ir ao plenário da Corte nas próximas semanas. Lembrando que a Rosa Weber, quando virou presidente, ela poderia ter jogado esse abacaxi para o Fux. Não o fez. Ela fez questão, antes, de permanecer
como relatora dessa ação. Tomara, e até como presidente, ela pode agilizar que isso entre logo na pauta. Ela pode fazer com que não fique só na promessa essa história de que daqui a algumas semanas haverá uma posição. E outra coisa, é preciso tomar a decisão este ano. Porque no ano que vem, depois que começa ali o pagamento, um abraço. Ah, mas se mudar o presidente? Meu amigo, isso aqui, aliás, é preciso ouvir o citado pelo deputado, né? Porque o Estadão, ele trouxe aqui informações e o deputado disse que ouviu do Paulo Teixeira o seguinte, que o Paulo Teixeira, do PT, né, ligou para ele e disse que alertou o Lula, quando o Lula disse que com ele não vai ter o tal orçamento secreto. Ele teria dito para o Lula, você está fazendo um discurso para fora. Isso aí é pro eleitorado, né? Mas para dentro está sendo muito mal recepcionado pelos deputados. Você vai ter dificuldade. Eu não acredito que ele vá na linha de atacar, é retórica de eleição. Quer dizer... E não vai depender, o presidente não decreta o fim disso. Pelo contrário, vai ter de lidar com a possibilidade desse troço virar impositivo. Então, seja o Bolsonaro, seja o Lula, isso não vai desaparecer porque o presidente quer. Isso só vai desaparecer se o Supremo considerar inconstitucional. E aí, o que diz o deputado que é líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento? Que se o Supremo falar, esse troço é inconstitucional, não pode, haverá uma retaliação com cortes no orçamento do tribunal, orçamento que depende do Congresso. Ele falou, se tirar o nosso, a gente tira o deles. Interessante essa expressão, um ato falho. O Freud teria escrito sobre ato falho em 1909. Um ato falho. O nosso, se tirar o nosso, tiramos o deles. Mas não é, na verdade, tanto um quanto o outro, é dinheiro do povo. É dinheiro público. Você pode ser um intermediário para que aquele dinheiro volte ao povo em forma de obra, que o povo precisa. Mas você também pode ser o intermediário ou o autor de uma negociata, de corrupção, de desvio, de pedágio no uso do dinheiro. Uma coisa é certa, o dinheiro não é deles. Se tirar do nosso, se tirar nosso dinheiro, vamos tirar o dinheiro deles. É essa a relação institucional republicana. E uns ameaçando com o dinheiro do povo e outros ameaçando retaliar com o dinheiro do povo, com chapéu alheio, com recursos alheios, com o dinheiro que o Estado obtém com a sua rede imensa, complexa e insana de impostos. Isso não é aceitável. Se tirar daqui, vamos mexer no orçamento. Peraí, primeiro que o que se espera, o que a sociedade quer, é que o orçamento do judiciário obedeça a critérios simples, mas objetivos. Necessidade, é preciso gastar com isso. Produtividade, investimentos corretos. Olha, se abrirmos um novo tribunal ali naquela região, nós vamos desafogar 3 outros tribunais. Vai ser fantástico. Isso vai ser, no final das contas, economia. Os juízes não precisarão viajar. Não precisaremos ficar ali pagando diária de juiz que tem de viajar para atender N comarcas. Muito bom. Agora, o Supremo, aliás, vergonhosamente, né, aprovou aquele aumentaço no salário
que tem um efeito cascata tremendo. Porque, é claro, aquilo se espalha. Você está aumentando o teto. E é claro que tudo vai subir junto. Todos os salários que estão indexados, de certa maneira, por isonomia, por relação profissional, e até aqueles que enxergam, por exemplo, que aumentos no judiciário devem automaticamente alcançar o Ministério Público. Mas aí, quem trabalha em nível estadual, Ministério Público Estadual, tribunais estaduais, reivindicam o mesmo. Opa, tá subindo lá em cima, tem que subir aqui, senão vai aumentar o buraco, a distância. Esse prefixo iso é muito interessante, né? De isonomia. Até a ideia de que seja ao mesmo tempo. Subiu lá, sobe aqui. Mas há um desgaste também do judiciário que permite esses arroubos no parlamento. O judiciário não pode perder respeitabilidade. O judiciário, e principalmente a sua corte maior, a Suprema Corte, tem que ser vista como uma reunião de sábios nas ciências jurídicas, de gente que não tem interesses outros, de gente que só trabalha e poderá fazê-lo até aos 75 anos, no caso brasileiro hoje, com a única preocupação de defender a Constituição contra tudo o que afere, seja uma lei aprovada pelo Congresso, seja uma portaria do Executivo, seja uma decisão de um governo estadual. Ali é a corte que defende a Constituição. Mas ela tem se perdido. A composição atual do Supremo é muito ruim. A Constituição atual da Corte é tecnicamente ruim. Teoricamente, a base teórica, os argumentos usados são muito ruins. Mas valem. Estão lá. Indicados por presidentes, aprovados pelo Senado. E isso atinge agora até o TSE, onde há, geralmente são 3, hoje há excepcionalmente 4, Alexandre de Moraes, Carmen, Lúcia, Lewandowski e Toffoli. Toffoli chegou agora, voltou agora, ele presidiu não faz muito tempo o TSE, foi até saudado pelo Alexandre de Moraes, como alguém que contribuirá muito. Mas o que está havendo no TSE? Hoje, ficamos sabendo do caso de um assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, o senhor Alexandre Gomes Machado, que foi exonerado e aí procurou a Polícia Federal. Ele cuidava da distribuição de propaganda eleitoral. E justamente no momento em que primeiro o ministro das Comunicações, depois o PL, enfim, o pessoal que cuida da campanha do Bolsonaro bateu lá no TSE dizendo, uma porção de rádio aí que não está colocando as propagandas do Bolsonaro. E levaram levantamentos feitos, auditorias feitas ali por empresas que têm CNPJ, não são fantasmas. E o Alexandre de Moraes tratou com má vontade, com algum desdém. Não, isso aqui não é nada, não prova nada. Vocês têm 24 horas para trazer prova, tá bom? E aí, passadas 24 horas, levaram lá mais documentos. Porém, esse servidor, o que aconteceu?
Ele diz que desde o ano de 2018 ele informou reiteradamente ao TSE de que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita. E disse que agora recebeu um e-mail de uma emissora de rádio e essa rádio teria admitido nesse e-mail que dos dias 7 a 10 de outubro, 7, 8, 9 e 10, havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação Pelo Bem do Brasil, que é o nome da coligação aí do Jair Bolsonaro. E ele, então, disse que, falou para a Polícia Federal, que comunicou o fato para Ludmila Boldo Maluf, que é chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, por e-mail. Ele comunicou por e-mail. E cerca de 30 minutos depois, ele foi informado pelo seu chefe imediato de que estava sendo exonerado. E diz que foi quase uma expulsão. Seguranças o levaram para fora do prédio, tiraram o crachá. E a explicação a posteriori do TSE é que o Alexandre de Moraes já vinha pensando mesmo em fazer mudanças na equipe. Mudanças na equipe? Há 4 dias da eleição? Faltando um dia para terminar a propaganda eleitoral gratuita? Ele resolveu fazer mudança? E tira um cara que afirma ter recebido um e-mail de uma emissora de rádio admitindo que de 7 a 10 de outubro colocou 100 inserções a menos de um dos candidatos? Então, o Alexandre de Moraes, ele tem de vir a público para dizer, ó, vamos investigar, mas de maneira assim, implacável. Como ele gosta de fazer, não é? Ele gosta de investigações implacáveis. Vamos investigar e saber o que está acontecendo. Porque não parece ser um caso único pela denúncia recebida. Compensação já era. Não há nem tempo para que você faça compensação e passe o dia colocando inserções que não foram. Já era. Perda que pode ser irreparável. É difícil saber também o impacto disso, né? Se as pessoas de fato ficam ali prestando muita atenção, quanto aquilo muda a voto. Aí já é o critério subjetivo, é o que não dá para medir. Mas há uma lei. E se o TSE, que tem fiscalizado, censurado previamente, censurou partido político, o PCO, Partido da Causa Operária, absurdamente censurado o PCO, censurou agora a Jovem Pan, censurou sites, vídeos, produções que foram feitas há anos, não tem capacidade de fiscalizar as inserções. E aí um funcionário que cuida disso, se tivessem dito assim, mandamos embora, exoneramos, porque vimos que há algum problema, e ele não cuidou direito. Pô, tá bom. Ou então, exoneramos, porque ele fez um comunicado que não procede, falso. Tá bom. Mas diga alguma coisa para a sociedade que sustenta tudo isso, inclusive esse prédio formidável, faraônico, que o TSE tem em Brasília. Diga, por exemplo, vamos investigar, vamos saber o que aconteceu. E se houve desrespeito à lei, haverá punição cabível, compatível, prevista em lei, tudo certo. Mas falar que não, eu estava pensando em mudar a equipe e exonera um sujeito meia hora depois de ele informar, ele nem estava ali em tom de denúncia, eu recebi isso aqui de uma emissora de rádio. E aí? Informou aos superiores. Nem foi o Alexandre de Moraes. E aí vem a ordem lá de cima, é óbvio, para que ele fosse exonerado. E é isso, porque queria mudar a equipe, faltando poucos dias, quase nada, a eleição está ali. Não cola. Não cola. Então,
o Supremo, que aliás por 9-2 referendou esse aumento de poder do TSE, esse poder policial do TSE, precisa de uma reforma interna, né? Precisa melhorar a conduta e que isso se estenda ao TSE. Caso contrário, que o Senado faça aquilo que a Constituição determina que ele faça. Até agora, Rodrigo Pacheco, presidente da casa, é só silêncio. Ronald.